grupo em que ele escreveu esses absurdos é composto por promotores e procuradores de justiça de São Paulo, né? As mensagens foram reveladas aí pelo blog do Fausto Macedo no Estadão e o texto do Avelino foi postado entre os dias 25 e 26 de agosto. Bom, ele começa dizendo no texto, Edgar, que como não tinha muito o que fazer em casa e trabalhar estava fora de cogitação... Só uma coisa, 27, né? Ali a gente tá vendo na imagem, 27 de agosto editado, né? Editado. Exatamente. Então, como estava fora de cogitação trabalhar e que ele não tinha muito o que fazer, ele chamou os amigos, então, para uma reflexão, né? Ele estava meditando sobre a questão das babás e das roupas brancas que os clubes paulistanos ricos exigem dessas profissionais. Então ele chegou a algumas conclusões. Segundo o Avelino, pobre em regra é feio, babá em regra é pobre, logo babá em regra é feia. E quando ele diz em regra é porque ele admite que existe pobre bonito, mas visivelmente isso é uma exceção. Já o rico, se não nasce bonito, fica bonito com o tempo, porque o dinheiro ajuda a corrigir alguns defeitos de nascença e os avanços médicos nessa área são notáveis. Quanto ao pobre, coitado, diz o Avelino, nasce feio e morrerá feio, porque não tem dinheiro suficiente nem para comer direito, que dirá para suplantar as várias imperfeições que unidas formam e conformam a feiura. Aí ele começa também, Edgar, o seu ato de racismo, né? Quando ele diz que pobre, ademais, e isso é notório, costuma ser negro. E negro no sentido lato da classificação, o que inclui, além de que é preto, o vasto contingente de pardos, dos mais clarinhos aos mais escurinhos. Só que tá tudo no texto do Avelino, não estou tirando e nem colocando nenhuma palavra. E ele conclui: e não se pode também deixar de registrar que a cor branca reflete o calor do sol em vez de absorvê-lo. E é por isso que negro em geral é catinguento, porque soa muito e não tomando a quantidade diária de certos banhos, acaba fedendo mais do que o recomendável. Então é por isso que o uso da roupa branca para babás é uma solução muito adequada. E vai piorando, né? Vai piorando, ele vai enumerando outros benefícios da roupa branca para babá, porque ela se transforma ficando um pouquinho menos feia, porque os patrões darão mais atenção ao puro branco da roupa do que à feiura de quem a veste. Ele também diz que como a roupa branca suja com mais facilidade, o patrão poderá ver se a empregada está ou não limpa e assim ordenar que ela tome banho para ficar menos fedentina. E como a roupa branca esquenta menos, ela federá menos, né? E aí ele termina a sua oratória repugnante aí, Edgar, afirmando que o uso da roupa branca permitirá aos mais sensíveis desviar-se a tempo do caminho, evitando encarar a feia criatura que a veste. E serve também, olha só, ele é discriminatório também com os seguranças, né? Sim. E serve também para que os novos capitães do mato, que nos clubes ricos são chamados de segurança e mesmo sendo em regra negros usam roupas pretas, que eles possam ficar de olho nas babás. Não para fins libidinosos, como é o próprio dessa gente, mas para cuidar que as babás não entrem ou sentem em lugares proibidos ou bebam comidinhas e bebidinhas que elas não podem. Ele conclui dizendo que não encontrou nenhum colega que concordasse com ele nas reflexões, que bom, né? Mas que está tão convicto dessas ponderações que não poderia deixar de compartilhar. Enfim, após aí a divulgação e o vazamento aí das conversas, o promotor de justiça disse que utilizou este grupo para ironizar o arquivamento da investigação sobre a exigência do uso do uniforme branco para as babás. Ironia, esse argumento é torpe, é um argumento politicamente correto que está fazendo esse auê, gente. O que esse senhor disse aí é lamentável, é desprezível. E o tamanho da ironia, né, Edgar? Não tem como classificar a posição de um cara que é um juiz. É uma pessoa. Você imagina. E você espera. É um promotor. Mas você imagina essa pessoa. Você imagina essa pessoa diante de um caso envolvendo uma figura negra. Você imagina como vai conduzir um caso, uma pessoa que fala esse monte de asneira, uma pessoa que tem essa posição nociva, inclusive, à sociedade. Eu não sou conhecimento do regimento, do que deve acontecer com uma pessoa com essa. Eu sei que racismo é crime. Exato. Né? E como é que uma pessoa dessa
vai responder? De alguém que você espera justiça, igualdade, respeito, exemplo. Repete o nome dele mesmo? José Avelino Grota, né? E aí ele dá outras desculpas também de que ele é uma pessoa parda, então, segundo o IBGE, ele estaria autorizado a dizer, ele é considerado negro, sei. e que ele vem do interior, que por isso jamais alguém poderia achar que ele estava cometendo algum ato de racismo. E também que alguns pontos deste texto aí foram cortados e que depois em outras publicações ele explicava que era uma ironia. Não dá para entender, né, Edgar? Realmente. Deixa assim, ó, em relação a isso, no último censo do CNJ, 84,5% dos magistrados, que a gente não tem do MP, tá? Por isso que eu tô dando o que a gente tem mais próximo aí dessa classe social, dessa elite brasileira. Então, CNJ, que é magistratura, tá? 84,5% são homens brancos na nossa magistratura brasileira. Negros, e aí em geral homem e mulher, nós temos 1,5% apenas na magistratura brasileira. Então a gente já está falando aí de uma elite brasileira que poucos negros conseguem acessar. Então a gente já está... De onde é o lugar de fala dessa pessoa, né? Essa é a nossa elite e sim, com certeza, nós falávamos isso naquele episódio, quando a gente teve o episódio aqui dos abusos nos ônibus de São Paulo, né? Enquanto as leis forem feitas e interpretadas e colocadas em práticas por homens brancos da elite, a gente vai ter problema. A gente vai ter problema aí, né? E a gente tá vendo isso na prática. Quer dizer, é o cara que ejacula no pescoço da mulher, é só no dia seguinte, quero crer que isso é uma exceção da exceção da exceção. A pessoa aí, tá lá pra julgar. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Isso não é a exceção da exceção da exceção. É escroto que esse cara tá falando. Claro que é. Mas eu quero pegar isso e eu acho que aí é o ponto que a gente tem que usar pra sair do mais do mesmo desse debate. Infelizmente não é, e temos que tirar pelo menos disso algo de útil. Enquanto a gente tá debatendo aqui, a gente tem o seu Sávio Praça aqui no YouTube dizendo o seguinte: qual foi a mentira que o promotor falou? Não entendi. Isso não é. A gente tem nos comentários da notícia do Fausto Macedo, do blog do Fausto Macedo. É um juiz? Não, é alguém que está no YouTube ouvinte. aqui comentando, ouvinte. Sim. A gente tem nos comentários da notícia do Fausto Macedo, que é um brilhante repórter que trouxe isso a público, felizmente, várias pessoas dizendo assim: gente, vocês não estão entendendo, isso é ironia, isso é só uma piada. E outras pessoas que, assim como o seu Sávio, estão dizendo a mesma coisa. Não tem mentira nenhuma no que ele está dizendo. Mas ironias e piadas têm lugar certo para ocorrer. O Brasil não é uma terra miscigenada, de igualdade de raças. O Brasil não é o paraíso do não racismo. O Brasil é um país racista por essência, e que bom que estamos vendo e colocando isso para fora. Porque a gente tem que olhar para isso, reconhecer isso, para começar a combater isso. Essa que é a questão. E se ele tivesse essa é uma generalização. É isso que eu temia. Mas nós não podemos generalizar isso. Quando você fala que, é claro, você dá esses dados que são reais, 84% do magistrado brasileiro. 84,5% da magistratura brasileira é homem branco. Mas não necessariamente esses homens que vão estar lá julgando vão agir dessa forma e pensar dessa maneira. Por exemplo, meu irmão tem olhos claros, isso aí é promotor de justiça, aposentado, e é um sujeito que é completamente contra esse tipo de coisa aí. E todos os promotores que eu conheço também. Isso vai contra toda... qual é o símbolo da justiça? Não é possível achar que isso aí faz a maioria. Os olhos vendados... Você tem pessoas assim. Você tem pessoas assim, mas é uma minoria. Tanto que claro, é evidente. O Avelino diz no final do texto dele que nenhum dos seus colegas procuradores concordou com o que ele estava dizendo, né? Esse é o bom. A única coisa boa do texto dele é isso. Né? Agora, se ele tinha tanta certeza de que aquilo era uma brincadeira e uma ironia, por que ele colocou num grupo fechado e não num grupo aberto? Ele é assim. Ele é assim. Merece esse tipo de repúdio. Exato. Daí achar que o Ministério Público é assim vai uma distância enorme.